histórias de pessoas que saem do Brasil e que trabalham, né, no lugar em que vivem agora, ganhando na moeda local. É o mais óbvio de se acontecer. Ou pessoas que moram no Brasil, mas que trabalham para fora e assim conseguem ganhar em uma moeda muito mais forte que a nossa. Comigo, a história tem sido o inverso. Assim, não foi nada planejado. As coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo e cá estamos nós. Em 2023, eu e meu esposo viemos morar aqui em Portugal. Nós viemos com um visto de trabalho, a nossa intenção era realmente viver aqui. E até aquele momento, né, desde 2013, que foi quando eu saí da escola, do ensino médio, eu sempre trabalhei na área administrativa, financeira e de gestão. Sempre foi a minha área desde o início. Porque quando eu estava na escola, eu comecei a fazer estágio pelo CIE, não sei se algum de vocês conhece, acho que é Centro de Integração Empresa e Escola. Era um programa bem legal que tem, não sei se tem em outros estados, pelo menos lá em Brasília tem. Então foi a partir do estágio, através do CIE, que eu comecei a trabalhar nessa área. E aí depois eu fui trocando de cargo e crescendo na empresa, e depois fui para outra empresa, para um órgão público e por aí vai. Então, assim, foram 10 anos da minha vida trabalhando nessas áreas. E quando eu vim para cá, é claro que a minha intenção era trabalhar também nisso. Primeiro porque, assim, eu gostava da área, ainda gosto bastante, e também porque era a área que eu me sentia mais segura, né? Então, o mais óbvio seria eu trabalhar nela. E aí, quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar num escritório nessa área. Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a me sentir meio que estagnada na minha vida profissional, sabe? Eu não sei exatamente o start disso, mas eu acho que depois que a gente muda de país, que é uma mudança tão grande, né? Depois que a gente faz essa mudança tão grande, parece que as outras mudanças já não são mais assim tão assustadoras e tão impossíveis. Juntando com um desejo que eu tinha, assim, desde muito tempo, que era de trabalhar de casa. Eu sempre quis poder trabalhar de casa, porque eu amo ficar em casa. Atrelado a isso, eu quero muito um dia poder morar no campo. E eu vejo que, por exemplo, as pessoas que fazem isso geralmente têm que esperar, né? Aposentar e tal, porque trabalha numa cidade grande. E aí, depois que aposentar, aí sim a gente pode viver num lugar mais afastado e tudo mais. E eu falei, pensei, poxa, já tem tecnologias aí, eu não quero ter que esperar chegar a isso, né? Ter que esperar chegar a minha aposentadoria para poder viver no campo como eu tanto quero, como eu sonho. Então também foi uma das coisas que me levaram a pensar. Eu sei que na área administrativa muitas pessoas trabalham né, em home office. Sei que é totalmente possível isso de acontecer, mas nos lugares que eu já trabalhei, era pouco flexível nesse sentido. Então, por mais que fosse possível, sempre teve assim uma dureza, sabe? Mesmo depois da pandemia e tal, continuou essa inflexibilidade com relação a isso. Nem mesmo o híbrido. Então, eu pensei, eu acho que eu vou trabalhar com uma coisa que me dê mais essa possibilidade. E aí eu comecei a pensar, então, na tecnologia. Fui pesquisar, vi coisas sobre, e assim,
Eu já conhecia a área, já até tinha indicado para o meu esposo. Falei, olha, é uma área boa, todo mundo fala super bem, é uma área que cresce bastante, papapá, papapá. Falei tudo isso para ele, isso bem no passado, mas ele não se interessou muito. Ele até começou a estudar, mas depois ele falou, isso não é para mim. E tá tudo certo, cada um tem também a sua aptidão para determinadas coisas. Então, eu pensei, e se eu tentasse, né? É uma coisa que eu nunca pensei muito porque eu sou totalmente de humanas. Assim, eu amo literatura, amo escrever, adoro ver, escutar e ler histórias e história no geral. Então, sempre fui muito ruim em exatas, nunca gostei. Então, assim, pra mim parecia um pouco improvável que eu me desse bem nessa área. Mas, como eu queria muito mudar, como eu queria muito essas coisas e como eu tive a oportunidade de fazer um curso que era grátis e, enfim, tudo foi, né, corroborando para esse momento. Então, eu resolvi arriscar. Falei, por que não? Né? Eu não vou saber se não for lá. Então tá, fiquei sabendo desse curso. Era um curso que era grátis e que tinha uma ajuda de custo, que é claro, era bem menor do que o salário que eu recebia, mas já era alguma coisa. Então, só que assim, para poder fazer esse curso eu teria que sair do trabalho. E aí foi complicado também decidir sobre isso, porque imagina, no Brasil eu nunca pude, né, ter esse privilégio de sair do trabalho só para estudar. Mesmo com o apoio dos meus pais e depois do meu esposo, eu nunca pude fazer isso. E aí, imagina, eu tô aqui num outro país e fazer isso, assim, era uma coisa que pra mim era difícil de pensar, sabe? Mas aí, olha, eu orei, senti paz no meu coração, meu marido super me apoiou, então eu só fui. Comecei o curso, ele era de 5 meses, então eu estudava o dia todo, parte da noite também. Estudava no curso e também por fora, porque algumas coisas, cara, assim, esse primeiro contato é muito difícil, pelo menos para mim foi muito difícil. Então, assim, eu tinha que sair das aulas e correr para o YouTube, para livros, para poder tentar entender melhor aqueles assuntos que eram trazidos. E foram 5 meses desse jeito. Depois que terminou o curso, eu continuei estudando em casa mesmo. E tá, eu tenho uma amiga muito querida, uma pessoa incrível, que ela começou a trabalhar em uma empresa de São Paulo e era uma empresa de transporte internacional. E aí a gente conversando e tal, ela perguntou se eu estava trabalhando, eu falei que estava estudando, e ela pegou e me indicou, falou, manda seu currículo, vou te indicar para lá, você, né, tem ali sua experiência de administrativo e tal, então pode ser já um valorzinho a mais, né? Falei, ótimo, mandei o meu currículo, só que eu mandei pensando que eles iam me contratar mais, assim, nessa parte, né, que era a minha experiência, que eu já estava acostumada, porque eu só tinha, nesse momento, 7 meses de estudo. E aí, eles viram que eu estava estudando programação e então me colocaram para o setor de TI. E aí eu fiz a entrevista então com o RH, depois com o CTO, e assim, ele gostou né, do meu currículo e tudo mais, achou legal eu tá estudando sozinha e como ele falou, é muito difícil a área, principalmente quando você tá ali entrando em contato. Então, foi bem legal, assim, eu fui aceita. Quando eu vi, eu já tava trabalhando 100% em home office e
na área de tecnologia, que era a área que eu tava querendo, né? E que eu tava estudando. E o que muitas pessoas me perguntam é: ok, você trabalha pro Brasil, mas mora em Portugal e como é que funciona, né? E eu costumo dizer que duas palavras já respondem bem isso: controle e simplicidade. Controle financeiro. Eu sei que eu não posso gastar como antes e comprar coisas como antes eu fazia. A gente já tem um pouco mais de intencionalidade e aí entra também a questão da simplicidade. A gente vive de uma forma simples, mas que pra gente é muito boa. Então, quando eu vou comprar as coisas agora, eu faço de forma muito mais consciente, sabe? Do tipo, eu preciso mesmo disso ou eu só quero e vou deixar acumulado ali com as outras coisas que eu já tenho? Isso aqui realmente é de qualidade ou, sabe, daqui a pouco vai estragar e eu vou ter que gastar de novo? Então, sei lá, você começa a ter uma visão totalmente diferente, sabe? Da vida, do financeiro, do que a gente realmente precisa. O fato de ter esse controle financeiro, de viver com simplicidade e de uma forma mais minimalista, se é assim que eu posso dizer, me possibilitou poder trabalhar de casa e viver de forma muito mais tranquila do que antes. Eu já trabalhei em lugares que são muito almejados pelas pessoas e que também um dia foram por mim. Já tive salários consideráveis, posições muito boas, crescimento legal nas empresas e tal. Mas eu nunca tive, nesses 10 anos de trabalho e tudo mais, a paz que eu tenho tido nos últimos 2 anos. É assim, uma coisa surreal. E eu não troco isso por dinheiro nenhum. E ok, esses lugares que eu trabalhava era tudo isso, almejados, bons salários, não sei o quê. Mas eram também muito tóxicos e eu já tive lideranças que me fizeram muito mal, sabe? Eu me lembro de vezes em que eu estava em lugares, em prédios em que pouquíssimas pessoas, principalmente simples como eu, poderiam ter acesso. De estar em salas de reuniões rodeada de pessoas super importantes, em que muitas das vezes estavam me ouvindo ou vendo dados que eu mesma calculei e relatórios que eu mesma tinha feito. Me lembro de estar em eventos com todo mundo muito elegante, inclusive eu também. E eu lembro de olhar pela janela e muitas vezes simplesmente desejar estar lá fora, estar longe de tudo aquilo, porque sei lá, é como se naqueles lugares eu não pudesse ser eu mesma. É como se a roupa que eu queria usar não se encaixasse, não fosse é, adequada. É como se eu nunca fosse adequada para tudo aquilo, sabe? É, é como se quando eu entrasse eu tivesse que deixar a minha essência lá fora, esperando. É, em lugares assim, sei lá, você não pode conversar como você quer, tem que ter aquele padrão. É difícil explicar, mas
é muito difícil você tentar se encaixar em lugares que não te aceitam como você realmente é. Tem sempre aquela áurea, aquela sensação de que ninguém confia em você, de que você não pode confiar em ninguém, porque não só porque as pessoas querem alguma coisa que você tem, ou enfim, mas também porque parece que o lugar não aceita. Não, aqui é assim mesmo, sabe? Essa era a impressão que eu tinha. E eu sei que tem gente que convive muito bem com nesse mundo corporativo e tudo mais, com essas coisas, e que ótimo, eu me adequo, tá tudo certo, eu saio, pego a minha essência de novo e tá tudo bem. Mas comigo não funciona assim, eu não consigo ser assim. Eu sou quem sou, sabe? Em qualquer lugar. E eu gosto tanto de ter essa liberdade de ser quem eu sou. Não sei, é difícil explicar essas coisas. E todas essas minhas experiências, essas coisas que foram acontecendo nesses meus 10 anos de trabalho, foram me fazendo começar a ter uma visão muito diferente da minha visão do início de trabalho. Uma visão bem errada, sabe? Eu sempre vi o trabalho como uma forma de nós ajudarmos uns aos outros, de nós crescermos junto com outras pessoas, junto com a empresa que a gente está, como uma forma de fazer a diferença, de fazer coisas úteis para o mundo, para as pessoas. E depois que todas essas coisas foram acontecendo, eu fui, sei lá, parecia que nada fazia sentido mais, sabe? Tipo, por que a gente trabalha? Só para ganhar dinheiro? Tipo, sabe? Não, começou as coisas ficarem muito confusas na minha cabeça. E eu fui tendo essa ideia errada do tipo, caraca, Deus quis castigar Adão e Eva e deu trabalho para eles. Eu acho que é isso mesmo. O trabalho é só para isso mesmo, é um castigo. Sabe, para que a gente precisa disso? E assim, e agora, na minha nova experiência, eu tenho sentido essa essência do trabalho, né, de tudo que eu pensava antes, voltar, né? O que é o trabalho? É uma forma de, ok, nós nos sustentarmos, mas também de sentir que a gente faz parte de algo maior, de poder ajudar e ser ajudado, de trocar experiências, de fazer algo que lá na ponta vai fazer a diferença na vida de alguém. Sabe, eu tenho tido isso no meu trabalho e é por isso que eu não penso em sair de lá. É claro que outras oportunidades podem surgir, muita coisa pode acontecer na nossa vida, mas eu acho que vale a pena a gente viver, mesmo que muitas vezes de forma mais simples, mas fazendo algo que nos faz bem, que faz sentido para nós. Pelo menos para mim tem que ser assim. Eu sei que para muitas pessoas, ok, eu vou trabalhar, ganho meu dinheiro, tá tudo certo, mas para mim, Luísa, não funciona assim. Eu preciso que faça sentido. Eu preciso sentir que eu faço a diferença, sentir que o meu trabalho ajuda e todas essas coisas. Sentir que você ajuda a empresa a crescer, mas que você não está sendo usado para isso, você está crescendo junto com ela, sabe? Essa sensação, assim, é tipo, eu sinto que eu trabalho para viver e não vivo para trabalhar como antes. Era sempre aquela corrida, aquela loucura, aquela correria. Eu sinto que é como se eu tivesse vivido aqueles últimos 10 anos prendendo a respiração e correndo, 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 correndo. E agora eu posso respirar, eu posso sentir que eu tô vivendo, eu posso aproveitar a vida enquanto eu trabalho, enquanto eu estudo. Que o trabalho e os estudos não excluem eu viver a minha vida, ter leveza naquilo que eu faço no meu dia a dia, fazer as coisas que eu gosto.
Então, toda essa correria que a gente muitas vezes até se acostuma, eu acho que a gente não tem que se acostumar, sabe? Ok, por um tempo, tudo bem, mas quando a gente leva isso pra sempre, tipo, toda a nossa vida profissional até aposentar, nessa correria, nessa corrida louca, isso adoece a gente, isso não faz bem, sabe? Se for para ser assim, que seja por uma fase. Eu entendi que tem coisas que não podem ser compradas com dinheiro, porque ironicamente essas coisas elas são valiosas demais para isso. Que a simplicidade, ela nos obriga a tirar tudo aquilo que é supérfluo, que toma tantos lugares na nossa vida. Ela nos obriga a tirar isso para que a gente dê o lugar muito mais organizado e confortável ao que realmente importa. E enquanto a gente vai soltando essas coisas que na verdade não são tão importantes assim, ela vai nos dando leveza e liberdade, sabe? A simplicidade, ela nos tira o que é supérfluo e em troca disso, ela nos dá liberdade e leveza. É isso que eu tenho aprendido e, sério, eu não sei se eu consigo um dia voltar a viver de forma diferente. E só se eu for mesmo obrigada a isso, mas se eu puder escolher, eu vou continuar com a minha simplicidade. Eu vou continuar buscando essa leveza todos os dias e, e sempre procurar sentir que eu realmente estou vivendo e respirando enquanto a vida acadêmica acontece, enquanto a minha vida profissional também acontece. E eu não preciso ter pressa. Eu vou crescendo na vida profissional conforme as coisas forem acontecendo, as oportunidades forem surgindo, eu vou dar o meu melhor, mas enquanto isso, eu também vou viver. Eu vou ter mais conhecimento, eu vou continuar estudando, mas enquanto isso, eu vou viver. Porque uma coisa não precisa excluir a outra. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Beijo!